Bem-vindo à aula do nosso orçamento doméstico. Essa é uma oportunidade bem especial que eu trago para você, porque essa aula normalmente faz parte do plano definitivo, o curso de introdução ao nosso programa principal, o curso Inteligência Financeira. Se você está aqui, é ou porque está endividado ou porque tem algum desequilíbrio financeiro que faz com que as contas estejam muito apertadas para você. E a planilha do orçamento doméstico vai te ajudar bastante a mudar essa realidade através de duas possíveis funcionalidades. Primeiro, ao entender, diagnosticar a situação de desequilíbrio, ou seja, mapear a sua situação atual. E segundo, projetando as consequências de suas escolhas. Você consegue enxergar tanto o presente quanto o futuro das suas escolhas. Esse é o grande valor da nossa planilha. O objetivo dessa aula é entender o que está desequilibrado na sua vida e mostrar os caminhos de melhoria que você tem que estão ao seu alcance. Você vai perceber que ao preencher a planilha, você vai ter uma certa consciência da situação que está vivendo e isso vai trazer um certo desconforto para você. Normal, porque consciência gera desconforto e desconforto gera ação que nós precisamos para transformar nossas escolhas. Tenho certeza que você vai gostar. Aproveita a aula. Vamos agora para a tela para eu te mostrar como é que funciona a planilha. Então essa é a planilha que você baixou junto com o PDF que vem ao lado dela com as instruções de como utilizá-la melhor para quem tem um pouco menos de intimidade com o Excel. Basicamente o que você está vendo aqui, diferente da planilha que você baixou, algumas informações que eu já inseri na planilha para a gente ganhar tempo nessa aula, tá? Então os números que eu coloquei aqui são números que você vai colocar com a sua realidade e eu vou eliminar aqui duas colunas que estão aparecendo, a coluna C e D, que neste momento do seu aprendizado não tem utilidade, porque elas são utilizadas mais à frente para quem faz o curso Inteligência Financeira. Eu vou ocultar essas duas colunas aqui e basicamente o que a gente vê na tela é um conjunto de informações que estão nessas linhas verdes que funcionam como uma espécie de painel de informações, né, ou dashboard com um resumo do que está acontecendo lá embaixo na planilha. Eu vou até aumentar o zoom aqui para ficar mais claro da gente ver. Vou pôr 150%. Você percebe que eu estou com o cursor um pouco maior do que o normal para você identificar onde eu estou na tela, para você não se perder enquanto eu falo. Tem uma informação muito importante aqui, que é essa caixinha cinza. Preencha as células dessa cor. Na planilha como um todo, o que está em cinza é o que deve ser preenchido. O que não está em cinza, normalmente tem algum tipo de fórmula, informação que você não vai mexer ou vai substituir eventualmente em momentos mais avançados do aprendizado. Tá? Então, o que nós vamos perceber aqui? A princípio, nós temos no topo da planilha um resumo que mostra, já começa com o saldo do mês anterior, né? Então, eventualmente, se você está começando a preencher a planilha em janeiro, por exemplo, você vai substituir aqui, tem uma fórmula, né, que você percebe aqui no alto da planilha, você pode substituir por um valor que você tinha em conta, para ter um número preciso. Se você não tem esse valor do fechamento do mês anterior, você pode começar com uma certa imprecisão na primeira coluna, mas a partir do uso da planilha no segundo, terceiro mês, você vai ter informação mais fidedigna. Na sequência, um resumo da renda que você tem, receitas fixas, receitas variáveis, você pode somar isso no campo de receitas que vem mais abaixo na planilha. Vem o total de aplicações que você faz no mês, ou os investimentos que você faz, para que acumule seus investimentos ao longo do tempo. Vai ter uma informação sobre saldo disponível, já eu volto essas demais informações, mas enfim, você tem um resumo que te dá aqui como está o seu fluxo de caixa líquido, ou quanto dinheiro está sobrando no seu orçamento mês a mês. Daqui a pouco eu falo sobre grau de dependência financeira, renda dos investimentos, mas enfim, a gente começa a planilha, o preenchimento dela, nesse campo de renda familiar, que está resumido nessa linha mais escura, renda familiar total, mas as receitas fixas mostram o quanto você tem de renda por mês. Eu estou supondo, neste momento, nessa aula, que estamos preenchendo a planilha no mês de fevereiro, projetando o mês de março. Tá? Então, se você está assistindo a planilha, por exemplo, a aula, por exemplo, digamos em novembro, suponha que você começa a preencher em novembro, projetando valores para dezembro. Uma informação importante. Se você começa a preencher no meio do ano, provavelmente você não terá as informações, não terá os dados dos meses anteriores. Isso não é problema. Tá? É melhor você ter os dados fiéis daqui para frente do que perder tempo e ter informação imprecisa do passado. Essa informação imprecisa não vai te ajudar. Então, fundamental é preencher com precisão a partir desse mês e projetar os dados a partir das informações que você conhece neste mês. A partir do momento que vira o ano, você já tem informações do ano anterior para alimentar o primeiro mês de janeiro e você vai ter uma planilha eficiente desde o começo do ano, projetando os 12 meses. E como vai ser essa projeção? Perceba que eu já coloquei aqui as informações do mês de janeiro e fevereiro, então estou considerando aqui que na família há uma fonte de renda de R$10.000,
Poderia colocar uma segunda fonte de renda, vamos supor que tenha R$ 5.000, por exemplo, aqui como segunda fonte de renda. Vou deixar em branco só para não mudar a informação que eu coloquei. E aluguéis, eu estou considerando aqui que esses aluguéis são algo eventual ou algo que não vem do investimento que você fez, tá? É tipicamente fonte de renda. É diferente de um aluguel que vem de um imóvel que eu comprei só para gerar rendimento de aluguel, porque esse imóvel vai ser tratado no campo de investimentos. Aqui, considere que esse aluguel é, por exemplo, uma casa que você usa, uma casa de campo, uma casa de praia, e que de vez em quando você aluga, então nem teria essa informação de rendimento todos os meses. Ou, de repente, você tem um automóvel que você usa para trabalho ou não, mas você tem uma renda de aluguel desse automóvel de alguém que usa no horário que você não está usando. Então, considere que é algo como se fosse uma receita fruto do seu trabalho e não uma receita vindo do investimento que você fez para ter esse ganho, tá? Então, poderia mudar de aluguel para, por exemplo, bicos, né? Vamos considerar aqui trabalhos avulsos ou vamos considerar aqui o comércio online que você abriu, algo nessa linha, só para entender como uma fonte de renda, tá? O aluguel ali eu coloquei porque eu, Gustavo Cerbasi, em algum momento no passado, tive na minha planilha, no momento que eu morei fora do Brasil, uma renda que vinha do aluguel do meu apartamento, da minha residência, que ficou fechada por um ano, eu incluí essa linha, tá? Então você pode colocar qualquer outro nome aqui. E eu considerei janeiro, fevereiro, R$ 10.000 de fonte de renda 1, R$ 2.000 a fonte de renda 2. Perceba que eu estou colocando na cor azul as informações do mês corrente e na cor vermelha as informações do que vem pela frente. Eu sempre uso essa técnica para poder projetar o que vem pela frente, levando em consideração que a planilha está sempre em evolução. Eu estou sempre melhorando a minha planilha e eu posso, no mês de março, por exemplo, quando cair o dinheiro na conta, constatei que caiu o dinheiro, eu mudo a cor do atual, vou lá em página inicial aqui no começo, trocar do vermelho pelo azul, ficou um tom um pouquinho diferente aqui, mas enfim, eu considero que esse azul é a cor que representa uma informação que já foi validada. Quando cair a minha receita do acerto de contas do comércio online, eu também troco para azul, e aí fica a diferença entre o realizado na cor azul e o projetado na cor vermelha. Daqui a pouco você vai entender como que isso faz uma diferença muito grande. No caso, eu já projetei minha receita até o fim do ano, então se eu andar de lado aqui, na minha planilha eu já vou enxergar o mês de dezembro e o total do ano. Então, se eu ganho 10 mil por mês em 12 meses, R$ 120.000. Se eu ganho 2 mil por mês em 12 meses, R$ 24.000. É muito importante no orçamento ter essa visão do quanto você tem de consumo e de renda por ano. Por quê? Você vai perceber que principalmente pequenos gastos podem parecer irrelevantes num primeiro momento, mas quando você olha no impacto anual, pode ser que aquela viagem que você não consegue fazer esteja indo embora numa despesa que você não dá muita importância. R$ 100 por mês parece pouco. No fim do ano, R$ 1.200. Imagine 2 ou 3 despesas de R$ 100 ou R$ 50, você vai ter um impacto bem interessante. Então, essa visão anual é o principal argumento para eu estar te convidando a usar uma planilha e não os convencionais aplicativos que você pode baixar no seu telefone, aplicativos que normalmente mostram o controle do mês, talvez a projeção do mês seguinte e não uma visão anualizada. Mais para baixo aqui, eu tenho um conjunto de informações que serão úteis principalmente para profissionais liberais, para pessoas que emitem notas fiscais. Que fique bem claro, gente, essa aqui não é uma planilha de controle da sua empresa. Tá? É uma planilha de controle de renda que você tem na forma de pessoa jurídica, para quem tem uma empresa simples. Criei essa planilha no tempo que eu era professor, eu não tinha secretária, não tinha um escritório, não tinha equipamentos específicos para o meu trabalho, tudo eu fazia em casa, mas eu tinha a emissão de notas fiscais e por isso, além da fonte de renda, que no caso era um salário que eu recebia por um dos meus trabalhos, além da fonte de renda 2, que era o salário que a Adriana, minha esposa, recebia, eu tinha aqui um conjunto de informações que era o somatório das notas fiscais. No meu caso, eu tinha uma planilha à parte em que eu contabilizava ali todas as notas fiscais do mês e somava o valor para colocar aqui. E também como professor, como eu tinha uma agenda que era prevista para 3, 4 meses pela frente, eu já tinha uma noção, conseguia digitar aqui as informações dos meses que estavam por vir. Num segundo momento, quando já tinha um certo histórico de trabalho, eu olhava o ano anterior, eu tinha uma noção de como variava meu ganho mês a mês. Então, por exemplo, outubro, novembro eram meses excepcionais de renda, dezembro caía muito, eu já fazia uma projeção de quanto eu achava que ia receber nos meses de outubro, novembro e dezembro com base no ano anterior. Então,
o Excel me ajuda a guardar a informação do ano anterior para projetar no ano seguinte. Aqui informações que você pode trabalhar como você quiser. Perceba que você pode, já fiz aqui no Comércio Online, você pode tratar bônus e extras como presentes, por exemplo, e alterar como você quiser as informações que você tem na planilha, tá? Eu vou voltar como estava, bônus e extras, que é o original que você tem, mas da maneira como você achar melhor analisar ou contabilizar a sua receita, o seu ganho, você lança aqui. Sempre no topo você terá o somatório, tá? Então, se eu colocar notas fiscais emitidas aqui de 2.000 também, perceba que a renda familiar total está considerando o somatório de receitas fixas e receitas variáveis. Importante diferenciar fixo de variável. Fixo é aquilo que você tem por contrato para receber todos os meses, por exemplo. E variável é aquilo que um mês está melhor, um mês está pior, você tem um trabalho que oscila, tem sazonalidade, né, e você vai tratar como variável aquilo que não é fixo para ter um certo controle, que também, para quem está fazendo o curso Inteligência Financeira, o curso mais completo, aparece no final, você vai ter mais para frente uma análise de ganhos variáveis, tá? Não é o caso do curso Equilíbrio Financeiro, que a gente analisa uma visão um pouco mais simples do orçamento. Vou apagar essa informação para manter como estava, mas enfim, você tem a renda familiar total. Na sequência da renda, eu optei, nesse nosso modelo de orçamento doméstico, por analisar os investimentos logo depois das receitas. Talvez pela sua intuição seja natural entender que você tem os ganhos do mês, dos ganhos você tira os gastos e do que sobra você faz o tratamento dos seus investimentos. Não é assim que a gente trabalha dentro do conceito de inteligência financeira. Dos ganhos a gente tira o investimento primeiro, é a ideia de pague-se primeiro e a partir do momento que você organizou os investimentos, você vai mais para baixo para as linhas de receitas. Tá? No momento que você está liquidando dívidas, por exemplo, não é o caso de pensar em investimentos. Quem está numa situação de reorganização nesse momento da vida financeira, ignora essa parte dos investimentos, nós vamos deixar tudo mais ou menos em branco. Ou se você tem algum investimento, tem a reserva de emergências, vamos supor que você começou no mês de hoje, ou no mês atual, né? Então, lembra que nós estamos falando aqui no mês de fevereiro, nessa simulação, você sabe que tem um saldo no seu banco, digamos, de R$10.000. Como é que você vai preencher? Se nós estamos no meio de fevereiro, eu vou pegar o saldo que eu tinha no fim de janeiro, digamos que o investimento A aqui, eu posso até dar o nome desse investimento A, tá? Eu venho aqui na primeira linha, vou colocar aqui um CDB que eu tenho no banco X. Olha, eu estou digitando aqui na linha 56, vou dar o Enter, olha, a informação já vem aqui para baixo, porque na linha 65 eu tenho uma fórmula que diz que a linha 65 é igual à linha B56. Tá? Como é que faz isso para quem não tem intimidade com o Excel? Basta eu clicar na linha aqui, digitar o sinal de igual e clicar na célula de cima, que eu estou copiando essa fórmula, dei um Enter, olha lá. Então, o banco X, que está citado na linha 56, aparece na linha 65 também. E se no mês de janeiro eu tinha um saldo no banco, digamos, de R$ 9.580, no fim do mês, esse saldo já é replicado para todos os meses, tem uma fórmula aqui em cada célula, e só vai mudar caso eu faça alguma aplicação. Então, se em fevereiro, por exemplo, fizesse uma aplicação de R$100, olha lá, os 9.580 foram para 9.680. E aí você vai me perguntar, puxa, mas e a rentabilidade que eu tive nesse mês? No fim de fevereiro, se o seu saldo for não 9.680, mas 9.720, você põe o saldo atualizado. E aí o que acontece? Olha que interessante. Como houve um rendimento de um mês para o outro, a planilha já calculou automaticamente aqui embaixo, ó, rentabilidade mensal da aplicação. A planilha já fez o cálculo do quanto você teve de rendimento com base nos valores que você copiou do saldo de janeiro e saldo de fevereiro. Então, essa rentabilidade vai ser usada pela planilha como parâmetro para projetar o saldo do seu investimento. Então, quando você olha o fim do ano, vamos andar aqui com a flechinha para o lado, eu tenho uma noção de quanto terei de saldo lá em dezembro com base nessa rentabilidade. Se em março eu tiver uma rentabilidade maior ou menor e alterar essa informação, a planilha está pegando uma média de rentabilidade. Na verdade, a rentabilidade está levando em consideração a variação de um mês para o outro. Tá? Então, eu posso fazer alguns ajustes, eu posso alterar o valor da rentabilidade, posso projetar. Vamos supor que você está no momento que a taxa Selic está subindo, né? E você sabe que nos próximos meses a rentabilidade vai ser um pouco maior do que você tem nos meses anteriores. Você pode sim fazer algumas simulações e brincar com esse número para entender qual que será a projeção que você fará para o fim do ano. E olha que interessante também,
ao brincar com esses números, você já tem uma ideia da rentabilidade anual desse investimento que você tem. Tá? Isso só para falar de investimentos, levando em consideração que você pode fazer algum tipo de reserva. No mínimo, uma reserva de emergências tem que ser prioridade, mas, repito, se você está numa situação de eliminar dívidas, talvez ainda nem esteja levando em consideração esse tipo de objetivo. Nós vamos seguir na planilha, levando em consideração que no mês de fevereiro eu fiz um depósito de R$100, talvez daqui a pouquinho eu acrescente ou elimine, mas enfim, é assim que funciona a parte de investimentos. Um pequeno adendo, de forma bem simples, vamos supor que o segundo investimento que você tem aqui seja um imóvel que você comprou para ter renda de aluguel. O que você vai lançar aqui? Você vai lançar na planilha tudo o que você gastou até hoje com esse imóvel. Vamos supor que você pagou R$200 mil no imóvel e entre IPTUs, condomínios, contas de energia, reformas, no período que esse imóvel ficou parado, você tem R$250 mil de gastos nesse imóvel. Tá? Esses R$250 mil permanecem. No mês que você recebe o aluguel, vamos supor que o aluguel seja de R$1.000, você coloca R$1.000 negativos aqui, menos R$1.000, e você percebe que o valor do imóvel encolheu, certo? É o que a planilha entende, já que você tirou R$1.000 daquele investimento. O que você faz no mês seguinte? Você atualiza o valor para R$250 mil. Tem muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo aqui, mas quando eu falo R$1.000 negativo é porque eu estou retirando do meu investimento o que seria equivalente ao rendimento. Se você aplica dinheiro, você coloca positivo. Se você resgata dinheiro, você coloca negativo na planilha. Com o uso fica muito fácil entender, mas na prática todo aluguel que você recebe, todo dividendo que você recebe de fundo imobiliário, todo dividendo de ações que você recebe é tido como um resgate de investimento. E olha que interessante, eu coloco um valor negativo porque esse resgate vai fazer com que o valor que eu tenho, onde aparece aqui, eu tenho a renda familiar total, na sequência eu tenho as aplicações feitas no mês, eu apliquei R$100, mas eu resgatei 1.000, então não aparece, mas tem um valor, um sinal negativo aqui, eu tenho uma aplicação de menos 900. Eu tinha 12 mil de renda, menos 900 aqui, no total eu vou ter aqui embaixo um saldo disponível dos 12 mil que eu tinha no mês anterior que eu não apliquei, mais os 395 que eu coloquei aqui como evolução do meu saldo de investimento, ou saldo que eu tinha no banco, mais os R$1.000, os R$900 que aparecem de resgate aqui no meu investimento. A partir do momento que eu resgato, eu aumento o saldo disponível, eu aumento o dinheiro que eu tenho para pagar minhas despesas. Então, na prática, o resgate faz com que eu tenha maior disponibilidade e não preciso lançar o aluguel aqui em cima como receita, porque não é fruto do meu trabalho, é o resultado do meu investimento. Se eu tivesse um aluguel de menos, vamos lá, aluguei para um festão no meu imóvel, tive R$10 mil de receita nesse mês. Perceba que o saldo disponível vai lá para R$22 mil. Eu estou com dinheiro em caixa para tratar as minhas despesas, tá? Isso, conjecturas que eu estou brincando na planilha, vou apagar esse valor aqui, vou apagar também o valor, deixa o valor do imóvel por enquanto, está sem rendimento de aluguel, tá? Isso aqui não vai influenciar o restante da planilha, mas uma vez que eu tenho as receitas aqui em cima, mais o tratamento dos meus investimentos aqui embaixo, para quem está resolvendo as dívidas, isso não é importante nesse momento. Eu vou ter, depois de ver a rentabilidade dos investimentos, eu vou ter, junto a esse valor, a sobra que vem daquilo que eu não gastei no mês anterior, mais o rendimento dos meus investimentos, eu tenho o valor disponível para pagar as despesas. Ao olhar aqui embaixo, ó, eu vejo saldo disponível no mês, eu já estou podendo comparar esse saldo disponível com as despesas que eu tenho. Que despesas? Despesas que eu, Gustavo, para essa aula, preparei aqui e lancei para a gente poder simular alguns números logo abaixo. Tá? Tem um resumo dessas despesas. No meu resumo diz aqui que eu tenho um total de despesas fixas de R$ 11.205 e um total de despesas variáveis de R$ 400 no mês de janeiro. Diminuiu um pouquinho para fevereiro o volume, o total de despesas fixas e aumentou um pouquinho de despesas variáveis. O que eu estou lançando aqui? Todas as informações que correspondem ao meu comportamento financeiro ao longo do mês. Tá? O que nós temos aqui na primeira coluna é uma sugestão de padrão de gastos que uma família tenha, com base naquilo que eu tenho. Essa é a minha planilha que eu passei para vocês. Tá? Você pode incluir outras coisas. Vamos supor que você
tenha duas contas de internet, você tem um home office e queira segregar em dois campos aqui. Vamos supor que você não tenha TV por assinatura, vamos supor que não tenha padaria, mas você faz aqui compras do vizinho, por exemplo, né? Você vive no interior e faz algumas aquisições de frutas e legumes e alguém tem uma horta, tá? Vou voltar aqui e desfazer. Você pode alterar à vontade as informações que você tem. Você pode incluir linhas. O que se faz aqui para incluir linhas é pegar quero incluir aqui, sempre inclua no meio, tá? Nunca inclua no final, porque pode ser que a fórmula de totalização que você tem aqui, ó, quando eu vou em habitação, eu tenho o total de gastos com habitação, eu tenho uma soma da célula E97 até a célula E112, ó. Coluna E aqui em cima, linha 97 até coluna E, linha 112. Então, até aqui eu tenho uma fórmula. Se eu inserir uma linha aqui embaixo, provavelmente a fórmula não vai pegar o valor que está aqui. Então, quando eu quero incluir uma informação, o que eu faço? Eu clico com o botão direito em algum lugar aqui no meio dos campos, ponho inserir, o Excel já me dá uma linha a mais. Eu vou incluir aqui o quê? Sei lá, mesada. Estou chutando, tá? Não pode não estar classificada no campo certo. Mas ao colocar mesada e vou pôr um número bem grande para destacar, ó, perceba que eu estou com 4.940 de habitação nesse mês, vou colocar R$10.000. Um número grande, ó, 14.940, porque a célula de totalização já está considerando esse número aqui, tá? Apago o número só para não poluir a projeção que eu tinha feito. Mas, enfim, tem aqui um valor de aluguel, um valor de condomínio, tudo para o mês de janeiro e fevereiro em azul, porque já são valores realizados. E o que acontece em vermelho é aquilo que eu projeto. Na planilha, como eu faço para projetar tudo? A partir do momento que eu coloquei alguma informação e eu quero copiar essa informação para frente, eu tenho algumas opções de projeção a fazer. Por exemplo, eu posso selecionar todos esses campos, clicar nesse canto inferior da última célula, fica pretinho aqui, tá vendo? A cruz branquinha ela fica preta. Ao clicar e arrastar, eu estou projetando para os meses seguintes a mesma informação que eu tenho nessa célula. Se forem informações numéricas, por exemplo, eu coloquei o valor aqui de 1.800, se eu arrastar aqui vai aparecer 1.800 todas as linhas. O que eu fiz aqui em março foi copiar o valor de fevereiro na célula de março. Ó. A fórmula diz que eu tenho igual a F97. Então, a coluna G97 tem um valor igual à da célula anterior. Quando eu arrasto, eu estou copiando a fórmula. Então, a coluna H97 é igual à coluna G97. Ela está pegando a coluna imediatamente anterior. E se eu fizer isso até o final do ano, vamos andar aqui de lado, eu posso selecionar tudo aqui e eu vou ter uma noção do meu comportamento financeiro até o fim do ano. Eu sei o quanto eu gasto no total com aluguel, eu sei o quanto eu gasto no total com condomínio, quanto eu gasto com conta de energia. Algumas contas não são tão fixas. Por exemplo, o aluguel, tudo bem, eu tenho um valor negociado de R$1.800. Se eu, a partir de um certo momento, sei que tem uma correção, todo mês de setembro, por exemplo, meu aluguel ele aumenta um certo valor, eu vou fazer a conta com base na inflação, vamos supor que eu sei que o aluguel deve ir por volta de R$2.000. Eu faço isso, como já tem uma fórmula, levando em consideração que o valor de outubro é igual ao valor de setembro, ele já mantém essa informação até o fim do ano. Eu coloquei a fórmula do igual. Algumas informações eu não preciso necessariamente trabalhar o valor de igual. Conta de energia, por exemplo. A conta de energia, eu estou usando aqui uma outra fórmula, que é a média do quê? Das últimas duas colunas. Em fevereiro, eu tenho a média de janeiro. Aliás, em março, eu tenho a média de janeiro e fevereiro. Então, tive janeiro R$150, fevereiro 160, março vai dar 155. Em abril, eu tenho a média das últimas duas colunas. A média entre 155 e 160 dá 157,50. E toda vez que eu mudo alguma informação, eu estou ajustando as projeções de acordo com essa mudança. Por exemplo, digamos que eu cheguei em março, eu vi que minha conta estava projetada para 155, mas deu R$165. Eu vou colocar em azul, porque já é uma informação que está confirmada, e aí as projeções vão ser ajustadas também. Vamos supor que eu sei que em abril há uma probabilidade de subir para bandeira vermelha. Eu vou tirar a fórmula da média e vou sobrescrever com R$180, por exemplo. E aí eu mantive a fórmula da média nas células seguintes, mas estou considerando que as últimas duas contas aqui são mais elevadas, isso aumenta todo o meu gasto de energia. Supermercado, por exemplo.
também trabalhei com a fórmula da média. Estou considerando que você conhece essa fórmula do Excel, a média. Se você não conhece, no PDF eu faço uma explicação básica de como ela funciona, mas na prática o supermercado funciona mais ou menos assim. Você tem, digamos, um orçamento de R$ 675 para o supermercado naquele mês. Chegou no meio do mês e você fez uma compra quinzenal de R$ 400. Você quer manter esse controle sem perder a informação que você tinha. O que eu, Gustavo Cerbasi, costumo fazer? Eu tenho no mês seguinte a fórmula da média, mas eu sobrescrevo essa fórmula com o valor que eu tinha para março. Vou colocar 675 aqui. Olha lá. A média dos últimos 2 meses continua sendo 675, né, porque eu igualei os dois números, mas eu coloco aqui no mês de março o valor que eu gastei de supermercado, já na cor azul, sabendo que é um valor realizado e esperando que esse valor aumente até o fim do mês, supondo que eu vou fazer uma segunda compra. Eu tenho uma verba de R$ 275 para o supermercado até o fim do mês. Vamos supor que eu não gaste com o supermercado até o fim do mês. Acontece de eu atrasar a compra, ela entra no mês seguinte. O que acontece? Eu simplesmente vou deixar como R$ 400 e no mês seguinte, sabendo que eu tinha uma verba de R$ 275 a mais, eu vou me dar uma liberdade de aumentar um pouquinho esse gasto do mês, porque provavelmente, como eu gastei menos no supermercado no mês de março, eu vou ter uma sobra de dinheiro no meu caixa, vou ter um saldo no meu banco, me permitindo fazer uma compra no dia 1, no dia 2, com um valor acima do que o orçamento previa. Então perceba que a grande vantagem do orçamento é me permitir enxergar o que vem pela frente. Brincar com o que vem pela frente. Se eu sei, por exemplo, que em outubro é um mês que eu tenho gastos maiores, porque é um mês de festas, eu vou lá embaixo, onde talvez eu coloque aqui despesas pessoais, né? E na parte de festas eu vou incluir algumas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar todas as informações que eu tenho na planilha para a gente ter ela mais completa até o fim do ano. Então vou pegar aqui, saúde, só estou considerando o plano de saúde, projetar até dezembro. Para transporte eu vou fazer a mesma coisa, pego a última coluna e projeto até o fim do ano. Tá aqui, dezembro. Vou fazer a mesma coisa para despesas pessoais. Projeto até o fim do ano. Mesma coisa para educação. Lembrando que você poderia inserir qualquer informação, mudar os campos que você tem aqui, os nomes dos campos, enfim. Estou só projetando para a gente ter uma planilha completa que me mostra quais as conclusões que eu posso tirar até o fim do ano. E outros aqui, inclui tarifas bancárias, coisas que você não precisa pagar, carnê-leão, né, que seria imposto de renda do profissional liberal, gorjetas, caixinhas, pequenas doações. Mais abaixo tem alguns campos de impostos que, repito, essa planilha não é para controlar os gastos de empresa, ela é uma planilha de finanças pessoais, tá? Só vai lançar impostos aqui quem lá em cima, profissional liberal, lançou informações sobre notas fiscais emitidas. Tá? Nota fiscal sempre tem um abatimento das notas, enfim, eu fazer esse controle para mim, você pode simplesmente ignorar, você pode ocultar essas células de impostos aqui no final, tá? Você pode selecionar todas elas, com o botão direito você simplesmente pede para ocultar, você não apaga, porque senão vai dar algum problema com as fórmulas, tá? Então, só mostrar como é que funciona aqui, vou voltar como é que estava. Mas, enfim, profissionais liberais podem usar esses campos para lançar os impostos também, uma forma simplificada. Quem tem MEI, por exemplo, pode ter uma única planilha, todo o controle do seu trabalho e dos seus gastos pessoais. E no final aqui tem uma área de despesas temporárias, variáveis, né, que não vou nem projetar a informação, porque o que é uma despesa variável? Aquilo que realmente acontece por pouco tempo. Algo que você vai pagar durante 2 ou 3 meses, algo que não estava nos planos e importante, gente, muito importante. O que eu considero despesa temporária é aquilo que não estava nos planos. Ou algo que não cabe nos planos, não estava nessa lista de despesas que você tinha aqui nos campos de cima. Normalmente um tipo de gasto que sai da reserva de emergências. Então vamos supor que você teve um problema com o seu carro, teve que trocar a bateria. Vai pagar a bateria como? Vai tirar do gasto do supermercado? Não, não tem como tirar. Você vai tirar de uma reserva financeira que você tinha. Então, resgatou dinheiro, normalmente um valor que sai aqui em cima, como um resgate dos investimentos. Vamos supor que do CDB do banco, em vez de aplicar 100, naquele mês você resgatou 400. Tá? Então, ao resgatar 400, eu pus o valor negativo aqui, menos 400. Lá embaixo você tem um aumento do seu fluxo de caixa, da sobra de caixa que você tem, para lidar com uma despesa temporária. Também é considerada uma despesa temporária
itens que você vai pagar durante apenas uma parte do ano. Então, vamos supor que você lá em cima tem uma verba para restaurantes, né? Vamos colocar aqui em lazer, uma verba de restaurantes que você tenha por mês, e você decide encolher essa verba durante um certo período para lançar como uma prestação de viagem, por exemplo. Tá? Pode ser dessa forma, mas eu prefiro que todos os gastos em que haja substituição de um por outro sejam tratados como gastos fixos. Por quê? Tem algumas informações muito importantes na planilha. Tá? A primeira informação muito importante é esse fluxo de caixa líquido que aparece no finalzinho dela. Por que é importante? Porque esse fluxo de caixa líquido diz quanto que você tem nesse mês ou quanto que você terá no mês seguinte para outras despesas ou principalmente para fazer os investimentos que você precisa. Então, digamos que você fez um planejamento para quitar dívidas e você precisa de R$1.000 por mês para quitar todas as suas dívidas. Ao analisar a organização que você monta aqui em cima das suas despesas, você vai exercitar as suas escolhas, a sua criatividade para fazer sobrar no fluxo de caixa R$1.000 por mês. Em algum momento você coloca aqui como despesa variável, por exemplo, em alguma das linhas, quitação de dívida. E todos os meses você vai pagar as suas dívidas. Outra opção é você, supondo que você não vai pagar tudo de uma vez, você fazer os investimentos que você precisa. Se você tem, por exemplo, no mês de março, R$ 2.099,50 de fluxo de caixa líquido, você sabe que lá em cima, nos investimentos, você pode investir R$ 2.099,50 para aumentar suas reservas financeiras. Está vendo? O saldo automaticamente cresce nesse valor, ó, que é de fevereiro para março, então a fórmula já puxa, e lá embaixo o fluxo de caixa que você tinha é zerado. Você já não tem mais dinheiro disponível, então a planilha te ajuda a enxergar tudo isso. Eu falei das informações importantes, além do fluxo de caixa líquido, o que vai te ajudar a tomar decisões muito importantes ao longo da sua vida? Aqui em cima, você tem dois elementos muito importantes. O primeiro deles é, onde está aqui, a inflação familiar no ano. Tá? Lá no topo da planilha, na linha 20, tem a inflação em janeiro foi zero, porque eu estou comparando o total de despesas fixas com o mês anterior. No mês de janeiro não tem comparação com dezembro nessa planilha. Você pode fazer, quem tem de Excel pode, na virada do ano, guardar essa planilha aqui com o botão direito aqui embaixo, clicar com o botão direito e, por exemplo, mover ou copiar, você pode criar uma cópia da sua planilha, né? Então está aqui, ó, criei uma cópia, aparece Orçamento Doméstico 2, eu posso chamar uma delas de janeiro, a outra de fevereiro, tá? Vou excluir, clicando no botão direito novamente, excluir, mas enfim, é assim que você replica de um ano para o outro informações que você já tem uma planilha pronta, basta apenas mudar os números, limpar as casas, as informações que você tem dos meses que você tinha do ano anterior. Na prática, quando você enxerga a inflação familiar de um mês para o outro, né, você tem aqui de janeiro para fevereiro, as despesas caíram 0,74%. Por quê? Porque o total de despesas fixas, aqui embaixo, foi de 11.205 para 11.122. Aí, de fevereiro para março, caiu para 10.873, em parte porque eu não lancei integralmente o valor dos supermercados, lembra? Então tem uma redução no gasto do supermercado, uma inflação, que eu repito essa informação aqui embaixo, de menos 0,2% naquele mês. Mas como eu joguei a informação para o mês seguinte, eu já tenho uma inflação de 2,3% no mês de abril. Na prática, quando eu deixo de gastar num mês e gasto no outro, eu vou tendo compensações. O que me importa aqui é enxergar no ano qual que é a minha inflação total. E se eu tiver habilidade, criatividade, competência para substituir gastos, para substituir estratégias de consumo, por exemplo, tomate subiu de preço, eu tiro o tomate da minha salada e vou consumir o que ficou mais barato, eu tenho o poder de controlar a minha inflação. Muito importante entender que esse índice de inflação é melhor que IGPM, é melhor que IPCA, ele diz para você qual que é a sua inflação, qual que é a variação dos seus gastos fixos. Muito importante entender também que é esse índice de inflação que você vai considerar ao avaliar se os seus rendimentos dos investimentos foram razoáveis. Se você teve, por exemplo, 6% de ganho na renda fixa e a sua inflação é de 4%, o seu ganho real foi de 2%. Se você teve 6% de ganho na renda fixa e a sua inflação foi de 0% no ano, você tem um ganho real de 6%. Então, pilotar a inflação é, talvez, a maior habilidade, a maior ferramenta que você adquire ao ter uma boa planilha de orçamento doméstico. Então, a inflação familiar é um elemento muito importante para tomar decisão ao longo do ano e você vai poder pilotar isso ao longo do uso da planilha.
Outra informação muito importante, e eu considero talvez a mais interessante da planilha, para mim foi a mais motivante ao longo do uso dela durante toda a minha vida, é o grau de independência financeira. O que é o grau de independência financeira? Mostra quantos por cento dos seus gastos fixos correspondem ao rendimento dos seus investimentos. Então, se você tem investimentos que estão rendendo, aqui está 5,64% ao mês, né? Um grande investimento. Vamos por um número um pouco menor. Não, vamos deixar esse número mesmo. Enfim, vamos supor que eu estou com um rendimento de 5,64%. A planilha considera que o saldo dos meus investimentos está crescendo todos os meses neste número. Se eu tiver um número um pouco menor, vamos colocar aqui meu saldo no final do mês aqui foi não de 12.300, mas sim de 12 mil. Que número que eu tenho aqui? 1,86% ao mês. Tá? Um número ainda exagerado para a realidade brasileira, mas enfim, essa planilha me mostra que o rendimento dos meus investimentos, né, a renda dos investimentos, onde que ela aparece aqui? Renda dos investimentos, ó, 540 no mês, 180 no outro, 222 no outro, 226, enfim. R$180 correspondem a, grau de independência financeira, 1,66% das minhas despesas fixas no ano. Eu estou comparando com despesas fixas, só para confirmar aqui. Sim, comparando com despesas fixas, 1,66% dos meus 10.873. Então, na prática, o meu objetivo ao longo da vida é fazer com que os meus rendimentos aumentem. Com mais patrimônio eu vou ter mais rendimento, com mais rendimento eu vou ter mais renda aqui, né, ou renda dos investimentos nessa linha. Com isso, o meu grau de independência financeira tende a crescer. Se você precisar de mais casas decimais, você pode clicar aqui, vamos lá em página inicial, eu tenho essa casinha, o número de... Opa, aqui para o outro lado. Eu posso aumentar aqui em cima o número de casas decimais e ter uma maior precisão nesse número, mas o que eu consigo ver de um mês para o outro é o quanto que está melhorando a minha independência financeira. Começa de 1,66 para 1,68, depois para 1,70, para 2. Vai chegar um momento na sua vida em que talvez o total dos seus rendimentos sejam de 100% dos seus gastos fixos. Quando chegar esse momento na sua vida, é o momento em que você vai poder até parar de trabalhar. Por quê? Você pode pagar todas as suas contas só com o rendimento daqueles investimentos que você tem aqui no saldo dos investimentos. Então, na prática, você consegue até estimar, olhando de um ano para o outro a sua planilha, projetando alguns anos, para quem quiser brincar um pouco mais, de forma mais arrojada aqui no Excel, você consegue projetar como que você estará evoluindo em patrimônio, em gastos, em grau de independência financeira. Com isso, a planilha de orçamento doméstico ela se torna um instrumento bastante útil, em que você consegue trabalhar a organização dos dados, coisa que você encontra em qualquer aplicativo por aí. Além da organização, a projeção dos dados que te permite olhar lá na frente e falar, puxa, será que eu não estou gastando muito, por exemplo, com conta de gás, com TV a cabo, com internet, alguma coisa que você pode ver. Esses campos aqui ajudam nas reflexões de grandes mudanças na vida, os cancelamentos de assinaturas desnecessárias, por exemplo, quando você olha aqui em lazer, principalmente, né? Será que tem alguma coisa que eu posso cortar, que eu posso ajustar? Enfim, e além dessas projeções, você consegue enxergar a sua inflação pessoal e consegue enxergar em que ritmo você está se aproximando da sua independência financeira, da independência financeira parcial que você precisa. Na prática, um instrumento bastante completo, sem igual no mercado, você não vai encontrar nenhum simulador ou nenhum aplicativo que faça o que uma planilha de Excel faz. Se você tem alguma dificuldade em usar Excel, minha recomendação é que você se aperfeiçoe, começando pelo PDF que veio junto com essa planilha e procurando alguns tutoriais no YouTube, talvez fazer alguns pequenos cursos gratuitos ou de baixo custo para entender como explorar as melhores ferramentas que o Excel te fornece. Por quê? Esse aqui é o modelo da planilha que eu ofereço para você. Quanto mais conhecimento você tiver, mais ferramentas você vai poder acrescentar a essa importante ferramenta que eu ofereci para vocês. Espero que você tenha gostado da aula. A planilha é só o primeiro passo. O próximo passo é assumir as rédeas da sua vida financeira e reorganizar completamente as finanças. E para isso eu tenho uma solução para você, que é o curso Equilíbrio Financeiro, um curso voltado especificamente para quem está em situação de ou dívidas ou desequilíbrio financeiro, no sentido de não conseguir fazer nenhum tipo de poupança para realizar sonhos, realizar algum grande projeto na vida. O curso Equilíbrio Financeiro é bem focado. Você tem nesse curso um conteúdo necessário para te ajudar a lidar com situação de dívidas, desequilíbrios, aproveitar o 13º salário para colocar sua vida financeira em ordem e quebrar definitivamente o ciclo do endividamento.
Como? Com uma estratégia adequada para mapear suas dívidas, montar um plano de equacionamento, apresentar esse plano aos seus credores, vou te dizer como que isso acontece, e conseguir uma negociação que faça com que a dívida seja resolvida de forma mais leve e você possa celebrar ao final com algum tipo de projeto. O curso Equilíbrio Financeiro já está disponível para venda e você encontra aqui na tela o valor que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. E é importante entender, se você tem dúvida sobre a utilidade do curso, tem dúvida sobre a funcionalidade, se ele vai ou não resolver a sua vida, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você se inscreve no curso, você assiste o conteúdo e, ao entender que o curso de repente não é para você, não vai resolver sua vida, você pode em até 7 dias cancelar a sua inscrição, mandar um e-mail para a minha equipe solicitando cancelamento e não vai ter nenhum tipo de cobrança, você vai ter todo o seu dinheiro de volta. Minha sugestão, tem dúvida se vale a pena ou não? Se inscreve no curso e você tem 7 dias para avaliar. Eu tenho certeza que a sua vida será outra depois desse aprendizado. Eliminar dívidas ou equilibrar os planos e começar a realizar sonhos é algo extremamente transformador. Começou, você nunca mais perde o ritmo, você se torna um expert em realizar grandes objetivos. Essa estratégia eu coloquei em prática na minha vida, na vida de milhares de alunos e mais. Se por acaso você tem interesse em participar do meu curso mais completo, o curso Inteligência Financeira, 100% do valor da matrícula do curso Equilíbrio Financeiro será abatido da inscrição do Inteligência Financeira. Então, o curso acaba servindo de aquecimento para o curso principal. Você vai ter uma planilha montada, vai ter uma estratégia em andamento para poder aproveitar melhor os ensinamentos do curso Inteligência Financeira. Na prática, não custa um centavo a mais fazer os dois cursos conjuntamente. O valor total seria o mesmo do Inteligência Financeira. Aproveite a oportunidade para começar, a partir de agora, não só a ter reservas, mas ter também mais sonhos realizados na sua vida. Tenho certeza, te garanto, que vai valer a pena. Faça bom uso da sua planilha de orçamento doméstico, faça bom uso dessa ferramenta valiosa que eu ofereci para você. Ela nada mais é do que um elemento para te ajudar a fazer boas escolhas. E por isso, lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolha.